Súmula 301. Por crime de responsabilidade, o procedimento penal contra prefeito municipal fica condicionado ao seu afastamento do cargo por impeachment, ou à cessação do exercício por outro motivo. Cancelada. Súmula 302. Está isenta da taxa de previdência social a importação de petróleo bruto. Súmula 303. Não é devido o imposto federal de selo em contrato firmado com a autarquia anteriormente à vigência da Emenda Constitucional número 5, de 21 de novembro de 61. Súmula 304. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Súmula 305. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Súmula 306. As taxas de recuperação econômica e de assistência hospitalar de Minas Gerais são legítimas, quando incidem sobre matéria tributável pelo Estado. Súmula 307. É devido o adicional de serviço insalubre, calculado à base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja superior ao salário mínimo acrescido da taxa de insalubridade. Súmula 308. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não incide sobre borracha importada com isenção daquele imposto. Súmula 309. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não está compreendida na isenção do imposto de consumo para automóvel usado trazido do exterior pelo proprietário. Súmula 310. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Súmula 311. No típico acidente do trabalho, a existência de ação judicial não exclui a multa pelo retardamento da liquidação. Súmula 312. Músico integrante de orquestra da empresa, com atuação permanente e vínculo de subordinação, está sujeito à legislação geral do trabalho, e não à especial dos artistas. Súmula 313. Provada a identidade entre o trabalho diurno e o noturno, é devido o adicional, quanto a este, sem a limitação do art. 73, terceiro, da CLT, independentemente da natureza da atividade do empregador. Súmula 314. Na composição do dano por acidente do trabalho, ou de transporte, não é contrário à lei tomar para base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. Súmula 315. Indispensável o traslado das razões da revista, para julgamento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do agravo para sua admissão. Súmula 316. A simples adesão à greve não constitui falta grave. Súmula 317. São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão. Súmula 318. É legítima a cobrança, em 1962, pela Municipalidade de São Paulo, do Imposto de Indústrias e Profissões, consoante as leis 5.917 e 5.919, de 1961, aumento anterior à vigência do orçamento e incidência do tributo sobre o movimento econômico do contribuinte.
Súmula 319. O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus ou mandado de segurança, é de 5 dias. Súmula 320. A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada, por culpa do cartório. Súmula 321. A Constituição Estadual pode estabelecer a irredutibilidade dos vencimentos do Ministério Público. Súmula 322. Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do tribunal. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 324. A imunidade do art. 31(v) da Constituição Federal não compreende as taxas. Súmula 325. As emendas ao regimento do Supremo Tribunal Federal, sobre julgamento de questão constitucional, aplicam-se aos pedidos ajuizados e aos recursos interpostos anteriormente à sua aprovação. Súmula 326. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a transferência do domínio útil. Súmula 327. O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Súmula 328. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a doação de imóvel. Súmula 329. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. Súmula 330. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados. Súmula 331. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Súmula 332. É legítima a incidência do imposto de vendas e consignações sobre a parcela do preço correspondente aos agios cambiais. Súmula 333. Está sujeita ao imposto de vendas e consignações a venda realizada por invernista não qualificado como pequeno produtor. Súmula 334. É legítima a cobrança, ao empreiteiro, do imposto de vendas e consignações, sobre o valor dos materiais empregados, quando a empreitada não for apenas de lavor. Súmula 335. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Súmula 336. A imunidade da autarquia financiadora, quanto ao contrato de financiamento, não se estende à compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só instrumento. Súmula 337. A controvérsia entre o empregador e o segurador não suspende o pagamento devido ao empregado por acidente do trabalho. Súmula 338. Não cabe ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Súmula 341.
É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Súmula 342. Cabe agravo no auto do processo, e não agravo de petição, do despacho que não admite a reconvenção. Súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Súmula 344. Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, está sujeita a recurso ex officio. Súmula 345. Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Súmula 348. É constitucional a criação de taxa de construção, conservação e melhoramento de estradas. Súmula 349. A prescrição atinge somente as prestações de mais de 2 anos, reclamadas com fundamento em decisão normativa da Justiça do Trabalho, ou em convenção coletiva de trabalho, quando não estiver em causa a própria validade de tais atos. Súmula 350. O imposto de indústrias e profissões não é exigível de empregado, por falta de autonomia na sua atividade profissional. Súmula 351. É nula a citação por edital de réu-preço na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Súmula 352. Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve a assistência de defensor dativo. Súmula 353. São incabíveis os embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma do Supremo Tribunal Federal. Súmula 354. Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. Súmula 355. Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida. Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Súmula 357. É lícita a convenção pela qual o locador renuncia, durante a vigência do contrato, à ação revisional do art. 31 do Decreto 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 358. O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais do cargo. Súmula 359. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. Alterada. Súmula 360.
Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no artigo 8º, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 361. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão. Súmula 362. A condição de ter o clube sede própria para a prática de jogo lícito não o obriga a ser proprietário do imóvel em que tem sede. Súmula 363. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato. Súmula 364. Enquanto o Estado da Guanabara não tiver Tribunal Militar de segunda instância, o Tribunal de Justiça é competente para julgar os recursos das decisões da Auditoria da Polícia Militar. Súmula 365. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Súmula 366. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Súmula 367. Concede-se liberdade ao extraditando que não for retirado do país no prazo do art. 16 do Decreto-Lei 394, de 28 de abril de 38. Súmula 368. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. Súmula 369. Julgados do mesmo tribunal não servem para fundamentar o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial. Súmula 370. Julgada improcedente a ação renovatória da locação, terá o locatário, para desocupar o imóvel, o prazo de 6 meses, acrescido de tantos meses quantos forem os anos da ocupação, até o limite total de 18 meses. Súmula 371. Ferroviário, que foi admitido como servidor autárquico, não tem direito à dupla aposentadoria. Súmula 372. AL 2752, de 10 de abril de 56, sobre dupla aposentadoria, aproveita, quando couber, a servidores aposentados antes de sua publicação. Súmula 373. Servidor nomeado após aprovação no curso de capacitação policial, instituído na Polícia do Distrito Federal, em 1941, preenche o requisito da nomeação por concurso a que se referem as Leis 705, de 16 de maio de 49 e 1639, de 14 de julho de 52. Súmula 374. Na retomada para construção mais útil, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública. Súmula 375. Não renovada a locação regida pelo D. 24.150, de 20 de abril de 34, aplicar-se o direito comum e não a legislação especial do inquilinato. Súmula 376. Na renovação de locação, regida pelo D. 24.150, de 20 de abril de 34, o prazo do novo contrato conta-se da transcrição da decisão exequenda no registro de títulos e documentos, começa, porém, da terminação do contrato anterior, se esta tiver ocorrido antes do registro. Súmula 377. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.
Súmula 378. Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado. Súmula 379. No acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Súmula 380. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Súmula 381. Não se homologa sentença de divórcio obtida, por procuração, em país de que os cônjuges não eram nacionais. Súmula 382. A vida em comum sob o mesmo teto, mori uxori, não é indispensável à caracterização do concubinato. Súmula 383. A prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr, por 2 anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a quem de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Súmula 384. A demissão de extranumerário do Serviço Público Federal, equiparado a funcionário de provimento efetivo para efeito de estabilidade, é da competência do Presidente da República. Súmula 385. Oficial das Forças Armadas só pode ser reformado, em tempo de paz, por decisão de Tribunal Militar Permanente, ressalvada a situação especial dos atingidos pelo art. 177 da Constituição de 1937. Súmula 386. Pela execução de obra musical por artistas remunerados é devido direito autoral, não exigível quando a orquestra for de amadores. Súmula 387. A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Súmula 388. O casamento da ofendida com quem não seja o ofensor faz cessar a qualidade do seu representante legal, e a ação penal só pode prosseguir por iniciativa da própria ofendida, observados os prazos legais de decadência e perempção. Revogada. Súmula 389. Salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso extraordinário. Súmula 390. A exibição judicial de livros comerciais pode ser requerida como medida preventiva. Súmula 391. O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de uso capião. Súmula 392. O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões, e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão. Súmula 393. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Súmula 394. Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Cancelada. Súmula 395. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção. Súmula 396. Para a ação penal por ofensa à honra,
sendo admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho de função pública, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que já tenha cessado o exercício funcional do ofendido. Súmula 397. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Súmula 398. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar, originariamente, deputado ou senador acusado de crime. Súmula 399. Não cabe recurso extraordinário, por violação de lei federal, quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal. Súmula 400. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra A do art. 101, terceira, da CEF.